Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre símbolos do Natal e hoje neste vídeo quero falar sobre a ceia do Natal. Muita gente quando chega essa época do ano fica preocupada, o que eu vou fazer para a ceia do Natal? Mas não é isso que eu vou fazer aqui, não vou dar nenhuma receita de ceia do Natal não. Eu vou falar sobre a tradição da ceia do Natal, o que ela significa, alguns elementos históricos, para a gente compreender um pouquinho por que nós fazemos a ceia do Natal. Primeira coisa é festa, né? E festa a gente costuma comemorar comendo algo, celebrando, confraternizando, e a maneira de celebrar com festa é tendo alguma coisa especial para comer, e nessa noite e no dia do Natal é um dia especial, então sempre a gente tem alguma coisa especial para essa comemoração. Mas vamos falar aí dos fatores históricos da ceia do Natal. Eu sempre costumo lembrar que muitos dos costumes cristãos tiveram origem no paganismo. Isso não tem nada demais, é algo natural, nós podemos dizer, até porque muitos pagãos se converteram ao cristianismo. O cristianismo nasceu no mundo pagão, foi a conversão dos cristianismos, então não é estranho de nós termos costumes que vieram dos povos pagãos, sobretudo os que converteram ao cristianismo. Então não se assustem quando eu falo que muitos dos costumes que nós temos no cristianismo têm origem no paganismo, eles foram ressignificados. E não é diferente com a ceia que nós fazemos na noite do Natal. Então os povos pagãos comemoravam a data por ser o solstício de inverno, a noite mais longa do ano do hemisfério norte, onde os banquetes eram preparados em comemoração a esse solstício entre os cidadãos de aldeias e também como forma de presentear as pessoas. Então se fazia uma grande festa, uma ceia nesta noite atribuída aí ao nascimento de Jesus. Para algumas pessoas, a ceia natalina ela está ligada à última ceia de Cristo com os seus discípulos. E é importante, essa ligação ela tem sentido, né? Quando nós falamos de ceia, a gente logo lembra da última ceia de Jesus. Então, se Jesus celebrou com seus discípulos a última ceia, nada mais significativo do que celebrar o seu nascimento também com uma ceia. Então, nesse sentido, faz sentido celebrar o nascimento com uma ceia. Dá para fazer essa ligação. Segundo literatura, a ceia do Natal, ela originou-se de um antigo costume europeu de deixar as portas das casas abertas no dia de Natal para receber viajantes, receber peregrinos, juntamente com a sua família, e hospedar essas pessoas, confraternizar com essas pessoas naquela data significativa para os cristãos. Veja que gesto bonito esse, acolher peregrinos, pessoas que não tinham aonde dormir, que não tinham o que comer, então as pessoas abriam suas portas, recebiam essas pessoas na noite do Natal e ofereciam para elas um banquete. Nossa, esse gesto é muito significativo e tem isso na tradição que ficou de toda noite do Natal se fazer uma ceia. Embora hoje as pessoas se façam a ceia só entre familiares e amigos, é sempre importante também acolher pessoas que não têm para onde ir, que não têm o que comer. Essa é a origem da ceia e ela tem um significado muito mais forte de solidariedade, de amor. Já pensou que bonito na noite do Natal você preparar uma mesa bonita, com coisas boas e convidar moradores de rua, peregrinos,
ou então pessoas que vêm de outros países, que estão aí, migrantes e imigrantes, que não têm o que comer, sentar no entorno da sua mesa na noite do Natal, pode ter certeza, você estará com Cristo aí sentado na sua mesa, Jesus estará sentado do seu lado, se você fizer esse gesto de caridade. Então dizem que a ceia do Natal nasceu desse costume na Europa. E para essa comemoração era preparada então bastante comida, diversos pratos, já que às vezes bastante gente, fazia-se bastante comida, pratos diversificados e sempre um prato especial, uma forma de acolher bem aquelas pessoas. E essa tradição de fazer esse banquete para peregrinos, migrantes, pessoas da rua, foi se espalhando. Só que aí ele passou a ser celebrado só entre a família. E depois, aí vindo já para a tradição da América, sobretudo da América do Norte, aí foi agregado elementos, costumes, sobretudo a questão de acrescentar o peru na ceia do Natal. Hoje, quando se coloca peru na ceia aqui no Brasil, esse é um costume norte-americano e tem uma peculiaridade que depois passa a fazer parte aí da cultura do Brasil. Mas esse costume do peru na ceia do Natal, ele vem de uma herança indígena, né? Os índios da América do Norte, eles serviam peru para comemorar a primeira grande colheita, virando depois um hábito para servir isso nessas datas. Então vem de um costume, diz a tradição, diz a lenda, que é um costume que os indígenas norte-americanos tinham de comemorar suas colheitas. Então eles serviam peru. E aí isso passou para uma tradição natalina que hoje nós acabamos assimilando isso. Dentro da nossa ceia natalina, aquilo que nós temos hoje aí de norte a sul do Brasil, nós fomos agregando, assimilando costumes de diversas culturas. Então nós assimilamos a cultura norte-americana de ter o peru na noite do Natal, mas também temos aí costumes portugueses dos nossos colonizadores, como por exemplo, a rabanada, bolinho de bacalhau, o próprio bacalhau na noite do Natal, quem faz é uma tradição portuguesa. Alguns outros alimentos tradicionais do Natal, também como frutas secas, nozes, castanhas, panetones, são de origem europeia, sobretudo origem italiana, porque não se tinha frutas nessa época, no auge do inverno na Europa e também na América do Norte, então se colocava frutas secas. Aqui não tem muito sentido para nós, né, ter frutas secas nessa época, porque nós temos uma abundância de frutas nessa época, é o auge do nosso verão, diferentemente do hemisfério norte, que é o auge do inverno, onde não há frutas. Então as frutas cristalizadas, as frutas secas, as castanhas é o que tinha, né? É o que tem para hoje, podemos dizer. Então, por isso essa tradição. E aí copiamos isso, né? E aqui adaptamos, mas ela aqui não tem muito sentido. Aqui o ideal seria um Natal tropical com as nossas frutas. E com relação ao panetone, tem também, que é uma tradição que muita gente consome panetone no Natal, ele tem algumas versões da história dele também. Uma delas é que um padeiro italiano, de nome Toni, ele fez um pão diferenciado, misturando ali alguns ingredientes, como, por exemplo, frutas secas, nozes, e aí ele ficou tão bom, fez tanto sucesso, que ele ficou conhecido como o panettone, né? E que em italiano, o pão do Toni, o panettone, e aí o nome ficou então panettone, que hoje é conhecido aí no mundo inteiro. Uma outra versão do panetone, o panetone foi criado então na Itália, como nós dissemos, e a tradição de consumi-lo nas festas de final de ano
teve seu início em Milão. Dizem que foi em Milão. Talvez esse padeiro, Tony, fosse de Milão para unir aí as duas tradições. Não se sabe o certo quem que criou, né, isso. Aqui fala na primeira tradição que foi um tal de Tony, mas isso pode ser uma lenda. Não sabe quem criou, mas dizem que ele nasceu lá em Milão e que chegou aí a ser um símbolo do Natal. E muitos acreditam que ele foi criado lá porque a forma dele lembra uma cúpula da igreja, uma criatividade enorme aí nessas interpretações. Mas um fato também importante sobre a ceia do Natal é que o Natal é uma festa de família. Em Portugal, a ceia do Natal recebe o nome de consoada, sendo celebrada na noite do dia 24, véspera de Natal. E a origem desse nome, consoada, vem do latim consolata, vem do latim consolare, consolar. As famílias se reuniam, se consolavam, se confraternizavam, e daí então surge esse nome lá em Portugal, desta confraternização, ter esse nome de consolata. Essa tradição leva as famílias a se reunirem em volta da mesa para jantar, comendo aí uma refeição reforçada. Dizem também que essa refeição diferenciada, reforçada da ceia do Natal é porque vinham familiares de muito longe e eles chegavam caminhando longas distâncias, chegavam cansados e nada mais convidativo do que você receber as pessoas com uma mesa farta para elas cearem, jantarem. Tem também essa história. E uma outra tradição diz que os fiéis iam participar da missa do galo. Eu falei disso no outro vídeo, né? A missa do galo, que é à meia-noite. A missa terminava muito tarde e quando eles chegavam com fome, porque tinham ficado em jejum eucarístico, não comiam antes da missa, chegavam com muita fome, 1h, 2h da manhã, então chegava lá, já tinha uma mesa farta preparada para fazer uma boa refeição depois da missa. Então, por isso a ceia tem essa tradição de ser uma mesa farta com muita coisa. Mas o mais importante desta ceia natalina é a confraternização familiar, é o encontro da família, fazer refeição juntos. Quem sabe depois da ceia do Natal a gente consiga estreitar mais laços de fraternidade, de ter pessoas ao entorno da nossa mesa, da nossa família, não só na noite do Natal, mas aí todos os dias do ano. Isso é importante, não perder esse espírito de confraternização, de celebração com a família e, claro, de festa, que é muito importante. E, para finalizar, eu trouxe aqui alguns pratos, podemos dizer, não vou dar receita, não, só vou falar porque ele tem, assim, na nossa mesa brasileira, a gente tem essa mistura de tradições de vários países, né, que compõem a mesa natalina. Um deles é o peru, que eu disse antes, que é tradição norte-americana. Depois nós temos o leitão, que é genuinamente brasileiro. O arroz, que é genuinamente brasileiro, também aí as pessoas costumam incrementar esse arroz, não é apenas um arroz branco, geralmente as pessoas fazem um arroz mais sofisticado. É comum também, genuinamente brasileiro, as farofas, mas aí vem as castanhas, que é um costume europeu que nós inserimos no nosso cardápio, a rabanada, que é um costume europeu, português, as nozes. Agora, a salada tropical, que muitas pessoas fazem, essa é genuinamente brasileira. As frutas também, que adornamos as mesas, elas também são um costume brasileiro, porque na Europa não tem muita fruta nessa época. O bolinho de bacalhau, que muitos fazem, é uma tradição portuguesa. Os vinhos também são tradições europeias, porque
Geralmente nessa época é frio, é muito frio, então as pessoas tomam vinho para aquecer aqui com esse calor escaldante. O vinho fica até meio que sem muito significado, embora seja uma coisa relativamente boa. A champanhe, que é o costume europeu também, e assim sucessivamente. E a gente faz como pode a ceia do Natal, mas é importante, se você pode, celebre, faça uma bela ceia, esteja aí com a sua família. E se puder, convide quem não tem para cear. Uma pessoa que vive sozinha, uma pessoa que vive na rua, uma pessoa que não tem uma mesa farta nessa noite. Convide na sua casa, isso é um gesto muito bonito. Você vai fazer um gesto para Deus se você fizer um gesto desse na noite do Natal. E para finalizar agora, de verdade, eu queria dar uma sugestão para vocês. A revista Ave Maria, que eu tenho um artigo todo mês, nesse mês de dezembro, eu trouxe aqui, eu fiz um artigo, para esse mês, que é o Natal em Família. Aqui tem essa belíssima ilustração aqui de uma ceia de Natal e esse artigo falando do Natal em Família. Então, se você adquirir essa revista, você vai ter uma leitura agradável também da ceia do Natal. E por falar nisso, aqui na última página dessa revista costuma vir sempre alguma receita saborosa e aqui tem várias. E nesse mês de dezembro veio lombo com cerveja, uma ótima sugestão aí para noite do Natal. Como fazer para receber essa revista? Você pode ligar lá na editora Ave Maria, no 0800 da revista, e você pode fazer a sua assinatura. Se você fizer uma assinatura por 2 anos, você vai pagar esse valor aqui, ó, 170. Se você fizer por 1 ano, você vai pagar R$100. Aqui na última capa tem essa fichinha aqui, você pode preencher e enviar para a editora. Você pode ligar lá também e fazer o seu pedido. Eu vou deixar embaixo aí o telefone dessa revista. Eu não estou ganhando nada com isso não, apenas porque é uma revista muito boa, eu acho que vale a pena, é uma revista de família, você pode até presentear de Natal uma assinatura para alguém dessa revista, vale a pena. Por hoje é isso, deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.